Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje você vai conhecer mais sobre a Irlanda e a cultura do país do YouTube e dos Leprechauns. Aqui no estúdio com a gente, a Flávia, direto da Irlanda, e o Rafael e o Guilherme, que já passaram um tempo lá. Fique com a gente e não saia daí. Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. No programa de hoje a gente vai falar da Irlanda e tem algumas curiosidades que você precisa saber sobre a Ilha Esmeralda. A Irlanda tem mais de 4,5 milhões de habitantes. O país é independente do Reino Unido desde 1916. Também conhecido como República da Irlanda ou Ilha Esmeralda, ela fica entre a Irlanda do Norte, o Oceano Atlântico e o Mar da Irlanda. Ah, a Irlanda! Terra dos Leprechauns, da banda U2 e da cultura e tradição celta. Da cerveja Guinness, também chamada de cerveja escura ou densa. O dono dessa marca foi o responsável pela criação do livro dos recordes, o Sr. Hugh Beaver. Na Irlanda, em média 180 dias do ano são chuvosos, mas o país também é famoso por seus pubs e festas. O padroeiro da nação é St. Patrick, também chamado de São Patrício, responsável por expulsar as cobras do país. E todo dia 17 de março ele recebe sua merecida festa. Quando vocês foram para a Irlanda, como foi? Por que esse país? Na verdade eu escolhi porque eu realmente queria ir para lá. Tem outras opções de intercâmbio que se tornam bem mais caras que na Irlanda, mas eu realmente escolhi porque eu queria ir para lá. Eu queria ir para a Europa em si, e estando na Irlanda é muito fácil de viajar, é muito barato. E sem contar que essa cultura de pubs, essa animação do dia a dia, esses climas chuvosos e frios, isso me chama bastante atenção, na verdade. E para ti, Rafael, foi um lugar que tu já tinha me contado que teu irmão já tinha ido para lá, foi mais uma questão familiar? Na verdade, ele já estava morando lá, a gente se mudou para Itália para fazer dupla cidadania e voltamos para Irlanda, porque ele já conhecia e era um lugar onde eu ia poder aprender inglês e trabalhar, estudar. Então, no caso, acabou sendo uma influência dele, eu posso dizer. Mas não é estranho pra ti, tu foi lá sem saber nada de inglês e agora tu dá aula? Foi complicado. Tinha a sensação que era como se fosse um bebê, eu não conseguia me comunicar, não conseguia me expressar, mas indo na aula todo dia, tu tá numa aula constante de inglês lá, então tu acaba aprendendo bem rápido. É uma coisa mais massiva, né? Tu não sai da aula e esquece. Assim é 24 horas de aprendizado. E pra vocês, qual foi a coisa assim que mais despertou a atenção no país? Não teve um choque, porque aqui tem mais sol do que chuva e lá muitos dias do ano são chuvosos? O clima é um choque, aquela chuva todo dia, vento forte todo o tempo, então tu leva um tempinho para se acostumar, mas tu acaba percebendo que é de lá, assim, então ninguém realmente se importa com o clima, eles conseguem lidar com ele super tranquilo. Eu acho que pela questão do costume, que chove tanto, a pessoa não é que nem aqui, choveu, eu não vou sair. Sai igual, né? Exato, lá é um incentivo. E pra ti, Flávia, a gente tá te vendo aqui de moletom, de manta. Fica Chicol, então, aqui tá friozinho hoje, o dia inteiro chovendo. Mas a gente acostuma, como os meninos falaram, depois de um tempo tu acostuma, é a rotina. Mas quando tu foi pra aí, foi pra estudar? Tu queria conhecer o país? Sim, eu decidi fazer um intercâmbio, foi final de 2014, porque eu terminei a escola e eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Então foi onde eu comecei a pesquisar preços com as agências, até fechei meu intercâmbio com o Guilherme. E eu decidi a Irlanda pelo fato de que foi um dos países mais baratos e que eles ainda permitiam 20 horas semanais de trabalho. Então, por esse motivo que eu decidi vir para cá. Se pesquisar os outros países, os preços já são bem diferentes.
E você me contou que é babá aí, cuida das crianças. Como isso aconteceu, encontrar esse emprego? Foi assim, eu cuidei, quando eu cheguei, eu fiquei 3 meses sem trabalhar e eu logo consegui esse emprego, foi através de uma menina, ela estava passando a vaga dela e eu entrei em contato com ela pelo Facebook. Porque aqui tu tem vários sites que tu pode te cadastrar para encontrar trabalho, mas esse ela postou no Classificados, que é um grupo para brasileiros que tem aqui em Dublin. Então eu fui lá, fiz a entrevista, eu não sabia nada de inglês, eu tava indo pra escola, assim, meia boca, era inverno, eu tava muito preguiçosa, mas eu meti a cara a tapa e eu fui na entrevista e, por sorte, as crianças gostaram de mim. E eu trabalhei com aquela família por 8 meses, morava junto na casa. E ano passado eu deixei a família, porque eu fui pro Brasil para passar as férias. E agora, quando eu voltei, eu consegui uma outra família, mas foi por uma indicação de amiga. E isso, com essa experiência, tu já tá meio que sabendo com o que tu quer trabalhar no futuro? Tá te ajudando esse tempo de independência na Irlanda? Tá me ajudando muito. Assim, eu não quero ser babá pro resto da vida, com certeza. Mas se tu realmente quer aprender o inglês e se tu quer te manter aqui, tu precisa de um trabalho. E são esses tipos de trabalho que tem aqui para brasileiros, ou trabalhar em pub, ou trabalhar em restaurante. Tu não pode trabalhar em um escritório porque em função do teu passaporte. Então, assim, é uma experiência gigante. Eu não sei se eu faria isso no Brasil, se eu teria uma oportunidade de ser babá no Brasil, entende? Então, aqui, tu passa por essa situação, mas tu vê que é uma experiência gigantesca. E eu acho que tu acaba passando um pouco da tua cultura para as crianças também, né? Sim, exatamente. E vocês dois Eu também... até... Ah, desculpa, Flávia. Desculpa, pode falar de novo? Pode, eu te interrompi. Ah, tá. Até essa família que eu tô trabalhando agora, as crianças são muito pequenas. Tem um menino de 1 ano e 6 meses e o outro tem quase 3 anos. Mas a família que eu trabalhei ano passado era um casal de 5 e 6 anos. Então, assim, eu fazia brigadeiro pra eles. Coisa que eles não sabiam. Então, tu acaba passando um pouquinho da tua cultura pra eles, sabe? Eu ensinava algumas palavras em português, mas eles não se importam muito, na verdade. Mas é muito legal. E vocês dois também acabaram trabalhando lá, como a Flávia tá fazendo agora? Nossa, eu trabalhei muito lá, trabalhei muito mesmo. Eu posso dizer que eu fiz de tudo. Não trabalhei de babá que nem ela, até porque é bem difícil. Até conheço os amigos que trabalham de babá. Mas eu comecei desde lavar prato, trabalhar de garçom, fazer sanduíche nos Subway. Cheguei a trabalhar 14 a 15 horas por dia, dependendo nas épocas de finais de ano, que tem aquelas festas. E o mais interessante para mim é que eu não tinha um emprego fixo, porque eu trabalhava numa agência, e daí eu só ia nos lugares que estavam precisando de mão de obra. Então todo dia eu tinha um trabalho em algum lugar diferente, eu consegui conhecer toda a região de Dublin e ganhar bastante dinheiro. E foi uma questão de turismo, então? Tu acabou conhecendo bares e lugares Eu que consegui, talvez... eu consegui o útil ao agradável. Por causa desse trabalho da agência, eu entrei dentro da Guinness Storehouse, que é um lugar onde tem a fábrica da Guinness, e daí tem um prédio na frente, que é um prédio de 5 andares, que são de salões de festas, e a história da cerveja Guinness e da fábrica, da Irlanda, um monte de coisa. Eu consegui trabalhar lá por 2 meses e uma experiência única. Eu trabalhei quando foi a Hillary Clinton lá. Nossa! Eu trabalhei lá, estava tocando Bono no palco. Eu consegui pegar bastante coisa por causa desses trabalhos, né? E tu teve ajuda de outros brasileiros lá para arranjar Sempre trabalho? tem. O clã lá é muito bem fechado. A gente precisa se ajudar lá, porque assim como tem muito polonês, muito asiático que se unem, tu tem que pedir ajuda para os brasileiros. Até o primeiro emprego é muito difícil. Depois do primeiro emprego vai mais fácil. Mas é quase impossível também não encontrar. Nesses trabalhos que eu ia, sempre tinha um grupo de brasileiros, sempre tinha pelo menos um que acaba se aproximando, até por causa da língua, né?
Acaba virando uma família lá fora É uma também. família lá fora. E com o teu irmão lá fora, Rafael, isso já te ajudou a achar um trabalho? Ah, sem dúvida. No caso, eu segui o exemplo dele para achar um emprego, que foi batendo de porta em porta, entregando currículo, mas ele ensaiava comigo. Como eu não tinha o inglês ainda suficiente, ele, tá, ok, vamos fingir tal que eu sou um gerente de algum lugar, e o que tu vai dizer? Como é que tu vai se apresentar? E daí assim, tal, eu ia treinando, então eu já tinha um discursinho meio preparado para quando chegasse em algum lugar, assim, para achar um emprego. E qual foi o teu primeiro emprego lá? Na verdade, eu só tive um. Só teve um? Todo o tempo que eu trabalhei lá, eu trabalhei no mesmo lugar. Eu comecei num mercado, comecei preenchendo prateleira, atendendo no caixa, e daí fui subindo e tal, fui ficando responsável de algumas áreas até a minha saída, onde eu era supervisor daí. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente volta em seguida, tá bom, Flávia? Não sai daí. No próximo bloco, a gente vai mostrar para vocês o que é o choque cultural reverso, que acontece com muitas pessoas que acabam vivendo em outros países e voltam para sua terra natal. Não sai daí. O check-in está de volta e agora você conhece o choque cultural reverso, que é conhecido como choque do retorno ou choque da volta. Quem explica pra gente como isso acontece é a professora Carmen Giongo, do curso de Psicologia aqui da Fevale. O choque do retorno, não sei se a gente poderia usar esse termo exatamente, mas é um conjunto de mudanças que acontecem, né, na vida e no comportamento das pessoas que voltam de uma experiência de uma vivência em outra cultura, que geralmente é num outro país, um outro modo de levar a vida. Tem um mês que eu voltei, né, de uma experiência que eu vivenciei na França, em Paris. No meu caso, eu voltei já com uma rotina, já voltei para o meu trabalho, né, para o meu doutorado, então eu já tinha uma rotina. Organizar isso novamente, eu acho que é um desafio, assim. Esse processo de retorno é sempre diferente para cada pessoa. Então pode ser mais intenso, pode ser menos intenso, dependendo da experiência que a pessoa teve nesse outro país ou nessa outra cultura. Então, de modo geral, assim, a gente poderia dizer que é um processo de readaptação à cultura e à nossa própria sociedade, ao nosso modo de viver. Não é algo que obrigatoriamente todas as pessoas vão vivenciar. Vai depender, assim, da experiência que teve fora, né, do país. Nesse caso, a gente está falando de uma experiência de intercâmbio. Vai depender das relações da família, das relações de apoio, de amizade. Muito particular de cada experiência. Que mesmo quem está num processo de vivência no exterior, de repente até no final da experiência fora, é interessante já pensar um pouco o que vai fazer no retorno. Eu acho que um fator que ajuda muito nesse processo é ter alguns objetivos. Quando a gente fica fora um tempo, a gente acaba se desvinculando do trabalho, dos estudos, dos amigos, da família. É muito comum ter uma sensação de vazio, de ter um processo assim mesmo de tensão, como é que eu vou me relacionar agora? Como é que eu vou estudar? Eu vou trabalhar? Às vezes algumas pessoas voltam já com isso organizado, mas em muitos casos não. Se acostumar, os horários são diferentes, a alimentação é diferente. Como a professora falou, eu acho que deve ser difícil esse primeiro momento, porque no teu caso tu já conhecia alguém que morava lá, né, Rafael? Sim. Não sei como foi pra ti, Guilherme, refazer assim amizades, ou tu foi por conta? Na verdade, lá é bem fácil. Acaba que tu encontra muitas pessoas do mesmo, que estão no mesmo. Tu vai pra escola, tu acaba fazendo amizades muito, muito rápido. Acho que tu sente mais saudade quando tu volta pro Brasil, tu sente mais saudade do lugar do que quando tu tá lá, tu sente do Brasil. Porque tu tem muita novidade, muita coisa para conhecer, tu muda totalmente a rotina. Então acho que não é tão difícil ir, mas o voltar acho que é até pior. E como essa questão, tu falou agora também, Flávia, que tu voltou um tempo pro Brasil, vocês acharam muito estranho se reabituar? Eu lembro que eu tive um professor de inglês que ele disse que ele morava na Austrália e era obrigado para tudo. Ele já achou isso estranho no Brasil, sendo que ele era daqui. Teve algo similar que aconteceu com vocês? Então, agora, quando eu fui pro Brasil, o primeiro choque que eu tive, assim, foi os preços de tudo. E eu tava me sentindo um pouco perdida. Eu não sabia
nas primeiras 2 semanas tu mata a saudade de todo mundo, tu vê, tu come o que tu queria. Mas assim, depois de alguns dias, parece que tudo volta ao normal e tu fica assim, tá, e o que que eu faço agora? Sabe? Então, por exemplo, eu fui pro Brasil, eu não sabia se eu ficava ou se eu voltava pra cá. Então essa era a minha preocupação. Eu tava na dúvida, eu queria muito voltar, mas eu também tava tentando encontrar um trabalho, tentando ver se eu ia, como que eu ia me adaptar à rotina do Brasil de novo, sabe? E no teu caso, Rafael, eu não sei se foi como a Flávia, tu já tinha um emprego, meio que... Quando eu voltei? Quando tu voltou. Sim, então quando eu voltei eu já tinha o emprego certo, então a adaptação acabou sendo obrigada e tal, foi rápido, eu tive que me adaptar a horários e tudo mais, mas o cara sente aquela diferença, é um clima até diferente no trabalho, o jeito que é levado ao trabalho, assim. A gente estava conversando antes, quando fez a entrevista com a professora Carmen, que para ela foi difícil a questão do horário. E mesmo tendo trabalho marcado, tudo certinho aqui, que ela voltou a dar aula na Fevale, isso chegou a acontecer com vocês? Acordar às 3 horas da manhã, achando que era meio-dia, uma coisa assim? Sempre acontece, né? Que nem aquele período de adaptação até realmente o cara voltar à rotina, porque querendo ou não são países diferentes e eles têm a diferença em relação a tudo. Então influencia bastante, assim, tu fica meio perdido de início. E até o estilo do trabalho, né? Porque lá tu tá acostumado a fazer uma coisa mais braçal, mais correria. E aqui tu voltar a trabalhar no escritório parado na frente do computador, a gente sente bastante. Muito estranho? É muito estranho mesmo. Mas acho que vocês dois, tu trabalha com idiomas, e tu, Guilherme, que trabalha com intercâmbio, não dá vontade de voltar, de ir pra fora? Com certeza. Todo dia. Cada problema que eu tenho que resolver em casa, na vida, no trabalho, eu penso, vou embora. Exatamente, mesma coisa. Foi assim pra ti, Flávia? Quando veio pro Brasil? Sim. Eu acho que é assim, que é assim pra todo mundo, sabe? A partir do momento que tu já desce do avião, tu já sente a diferença de tudo. Mas o que impactou, assim, na volta? Foi a saudade da família? Vocês não pensaram, meu pai, minha mãe estão aqui, eu vou lá, vou ficar meio que sozinho, ou mesmo tendo amigos? Isso pesou em algum momento, quando foram fazer essa escolha? Olha, eu acho que tem aquele negócio, a gente sabe que a gente sai de casa porque a gente sabe que, querendo ou não, a qualquer momento a gente vai ter nossa casa de volta, a gente vai ter a família, a gente vai ter os amigos aqui, então a gente se desliga um pouco disso porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para ver, muita coisa para conhecer, e então daí o cara vem, daí visita, mata um pouco daquela saudade, daí olha, tem que voltar, eu ainda tenho muita coisa para ver. Normalmente a gente já vai programado para ficar tanto tempo, às vezes a gente renova ou volta, que nem a Flávia, mas a gente sabe que a gente sempre acaba voltando, não existe... A vida de imigrante não é moleza, é muito difícil. Tem as partes legais, que é conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes, mas no dia a dia, tu trabalhando com as pessoas estrangeiras, até às vezes eles te tratam de uma maneira mais hostil, pesa no pensar em voltar para casa, num lugar que tu nasceu aqui e está totalmente habituado. Então tu sempre acaba voltando para casa. É um choque cultural, né? Querendo ou não. Querendo ou não, assim, que nem, tu vai para fora, tu passa 2 anos, mas que nem tu saiu do Brasil quando tu tinha 18, 20 e poucos anos. Então tu passou muito mais tempo aqui do que tu passou lá. Então tu vai sempre ter muito mais relação com aqui do que tu tem lá. Casa sempre vai pesar mais. Sempre vai. A gente vai para mais um intervalo bem rapidinho. Em seguida, você vai conhecer um pouquinho mais sobre os novos intercambistas da Fevale que chegaram no começo desse ano. Não saia daí, a gente já volta. O check-in está de volta e agora você vai conhecer quem são os novos intercambistas que estão estudando nesse semestre na Universidade Fevale.
22 years old and I came here because I wanted to experience something different. Yo soy Ligia, soy mexicana y pues estoy aquí para hacer un intercambio en Fevale. Estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Es muy caliente aquí? Sí, es muy caliente y la gente aquí es mucho más abierta, es más fácil acercarse a ellas y te reciben muy bien. How is your Portuguese? Not good yet, but I think it will improve, hopefully. And say something in Portuguese to us. Eu não falo português. Don't move your feet, okay? Pode vir, né? Just come on, come on. Why me? I came here because of the very special country. Unlike the other Latin American countries, which are affected by the Spanish culture, Brazil has a very different history from them. Penso que Brasil é um país muito bom, muito bonito, tem muita cultura. Ahora estoy viviendo con una persona con la cual tengo que practicar mucho el inglés y también practico el portugués porque también vivo con gente que habla ese idioma. Então eu acabei de conhecer ela. Faz uns 2 minutos. Eu já tive contato com 4 intercambistas, mas eu não cheguei a ser madrinha deles. E aí depois eu comecei a apadrinhar. Aí os meus primeiros afilhados foram a Dani e o Santiago da Colômbia. E agora o Arturo da Espanha e a Michelle que vem do México. E por que tu decidiu ficar mais 6 meses? Ah, porque eu adorei o Brasil, adorei. É um país muito bonito e aqui na Fevale especificamente eu aprendi outros jeitos de aprender que obviamente diferem dos jeitos do México. Eu estou aproveitando isso muito. Eu não. A Fevale já tem essa questão de apadrinhamento de intercambistas, já tem todo o diretório de relações, a diretoria de relações internacionais. Como é para vocês ter esse contato, principalmente para ti, Guilherme, que agora é padrinho do Alexei, que é um dos intercambistas? Eu acho muito interessante poder aqui em Novo Hamburgo ter contato com pessoas de fora, principalmente aqui no Sul vem muito poucas pessoas, e tu poder praticar outro idioma, até mesmo tentar ajudar eles com português, apesar do Alexei não falar nada ainda, bem pouco. É legal tu manter essa cultura, essa troca, esse intercâmbio. Assim como nós tivemos lá fora pessoas que nos ajudaram e que tentaram fazer a gente se situar melhor, é interessante ter isso aqui. Até para te se manter mais aqui e ter essa cultura que tu tinha lá fora e não sair correndo, digamos, de novo para eu fico pensando porque o Alexei é russo, daí ele foi estudar na Finlândia, agora está no Brasil, é muita diferença, né? E para ti, Rafael, tu chegou a encontrar alguém que, nossa, nada a ver com o Brasil, assim, alguém de algum país mais distante, um idioma muito diferente? Aqui? Aqui ou lá fora? Não, lá fora é clássico. Em Dublin é uma cidade muito cosmopolita, então tu trabalha com gente de lugares que tu nunca ia imaginar, Bangladesh, Ilhas Maurício, lugares que tu realmente só via no Mapa Mundi, assim, e daí tu encontra gente, tu acaba aprendendo sobre a cultura deles. Aqui é que nem o Guilherme falou, é difícil a gente ter esse contato. Quando eu voltei, eu trabalhei de tradutor com os americanos, então eu acredito que acaba sendo o contato que a gente normalmente tem, americanos que vêm a trabalho, alguma coisa assim.
mas não gente de lugares tão afastados. Eu acho que pela questão da FENAC, até Novo Hamburgo tem um pouco mais, por causa das feiras internacionais, mas mesmo assim não é tanta coisa. E pra ti, Flávia, tu chegou a conhecer alguém aqui no Brasil ou teu contato com estrangeiros foi direto na Irlanda? Não, o meu contato com estrangeiros foi direto aqui. A partir do momento que eu comecei a procurar casa para morar, então eu morei com uma italiana, uma menina da Rússia e tinha uma outra brasileira também. Mas o meu primeiro contato com o estrangeiro foi aqui. E pra ti, qual foi o mais diferente? Foi italiana, russa ou a própria brasileira que tu disse que estava aí morando contigo? Não, a brasileira foi... Era gaúcha normal. também? Ela é do Paraná. Italiana, assim, eles têm quase a mesma cultura, digamos, até o jeito que eles... A língua deles, que tu consegue entender algumas palavras. Pra ser sincera, a menina da Rússia, eu via ela de vez em quando, sabe? Mas eu posso dizer, a partir do momento que eu passei a morar com a família, ano passado que eu trabalhava, é uma rotina completamente diferente, pensamentos diferentes, então eu posso dizer que eu senti mais no meu trabalho. E você pretende ficar até quando na Irlanda? Pra sempre? Não, eu não sei, mas agora eu tô renovando meu visto, então eu tenho só mais esse ano e ano que vem que eu posso estudar inglês, depois o meu limite de inglês acabou, ou tu tem que fazer alguma universidade ou algum outro curso que os preços são mais caros, então eu vou precisar analisar, tudo vai depender. E foi difícil para vocês três conseguirem o visto? Ou demorou um tempo? Na Irlanda é super fácil de conseguir. O processo burocrático é todo feito lá, tu não precisa fazer nada aqui no Brasil. Só precisa basicamente levar dinheiro, estar matriculado num curso e ter um seguro obrigatório, é bem fácil mesmo. E quando tu foi para lá, tu foi sozinho ou tu encontrou algum amigo, alguma coisa? Não, a gente tinha um grupo lá que a gente foi, então a gente conseguia fazer tudo meio junto, até porque eu morei, os primeiros meses que eu morei, em uma casa que só tinha brasileiros, então acabou que formou um grupo e a gente fazia tudo junto, depois alugamos outro lugar para morar junto, e essa parte do visto também, toda essa correria burocrática, a gente fez tudo lá. Eu acho que era como a gente estava falando mesmo, né? Ter brasileiros lá, ter essa família que não é de sangue já facilita em qualquer coisa, né? Auxilia bastante, tu consegue ter um contato fácil com brasileiros lá. Qualquer lugar que tu vai ouvir alguém falando português e isso aí é bom se o cara tá precisando de uma ajuda. Um pedacinho de casa dentro da Irlanda, né? Gente, foi um prazer conversar com vocês três. Muito obrigada por terem participado do check-in hoje. Obrigado. E o check-in fica por aqui. Infelizmente, o programa acabou. Mas você pode encontrar esses e outros programas da TV Fevale no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de curtir nossa página do Facebook. A gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país.